Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Para sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Feche seus olhos nessa hora. Aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos presenciado, o Deus conosco, Deus poderoso, nós cantamos aqui, um Deus que nos maravilha muitas vezes. Eu tenho vivido isso. Eu tenho acreditado que esse Deus que faz presente aqui hoje, Ele faz maravilhas na minha vida. Será que esse problema que eu estou vivendo é um problemaço diante de Deus?
Porque às vezes eu estou olhando de baixo para cima e o problema se torna enorme. Então comece a colocar na presença de Deus. Olha o Senhor nessa noite. Aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, o Senhor conhece as tuas lutas, as tuas aflições, as tuas inquietações, o Senhor conhece. Quem sabe se você precisa de salvação, de restauração, de libertação, o Senhor conhece plenamente o teu coração, o teu pensar. Coloque-se na presença dEle nessa hora e ore ao Senhor dizendo: Pai, eu não consigo sozinho, eu preciso do auxílio do Senhor, eu preciso de Ti. Aquilo que eu acabei de cantar, que o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer muitas coisas, eu acredito nisso. Ore ao Senhor. Quem sabe às vezes o problema é pequeno, mas como eu estou olhando Ele, eu estou aumentando este problema e eu não consigo resolver. E muitas coisas o Senhor quer de nós maturidade, o Senhor quer de nós um pouco mais de conhecimento da Tua Palavra, de intimidade com Ele, olhando pelos olhos da fé. Que nessa noite você possa estar olhando para Cristo, para aquilo que você veio fazer, que é adorar, bendizer o Teu nome. Você possa estar olhando pelos olhos da fé. Vamos orar nessa hora? Mas nós colocamos, ó Deus, cada oração que está sendo feita aqui nessa noite, aqueles irmãos também que estão orando em suas casas, nós colocamos, ó Deus, porque nós sabemos que nós acreditamos em Ti. Nós não falamos isso da boca para fora, ó Pai. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus do impossível, ó Pai. E por isso nós estamos aqui clamando a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que todas as coisas que têm vindo, ó Pai, muitas vezes contra aos Teus filhos, que caiam por terra em nome de Jesus. E muito obrigado, ó Deus, por essa noite, por esses louvores. E continue conosco, ó Deus, na medida que nós formos caminhando, ó Pai, o Senhor possa estar orientando, direcionando cada um de nós. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Pode se assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Alguém nos visita pela primeira vez? Levante a sua mão, por gentileza. Você recebeu uma lembrancinha da igreja ali, a esposa do irmão Edson, ali também, aqui, muito obrigado, tá bom? Pela presença de vocês. Mais alguém pela primeira vez? Manu, Manu já vem, né, Manu? Mais alguém? Você vai receber uma lembrancinha ali, muito obrigado, tá bom? Irmãos, as pessoas, como eu falei aqui, as pessoas estão sedentas e eu posso fazer um convite para elas. Então eu posso fazer um convite para que ela possa chegar até a igreja. Então isso é uma forma de evangelização, que a pessoa chega e ouça da palavra de Deus. Eu posso fazer isso. O Senhor me dá graça para fazer isso. Amém? Há um princípio na Bíblia que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Não porque Ele estava cansado, porque Ele é Deus, mas é um princípio. Então a gente precisa, há momentos na nossa vida que a gente precisa descansar, a gente precisa tirar férias, senão o corpo não aguenta, a mente não aguenta, a gente precisa. Então na nossa vida cristã é a mesma coisa, e hoje nós vamos falar alívio para o povo de Deus, mas não é somente para o povo de Deus, para outras pessoas também, que necessitam de ter um alívio, porque nós estamos vivendo momentos tão tensos, de grande intensidade, já por conta da pandemia até, já faz algum tempo, e isso às vezes a gente requer isso da gente, esse refrigério da parte de Deus. Tem hora que eu não aguento, tem hora que eu fico visualizando algumas coisas, eu não consigo avançar. Então a gente precisa desse alívio para nós, que Deus nos dê graça para isso. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 11. Nós temos falado muito sobre a igreja 4.0, que é a igreja digital na evangelização, mas nós não descartamos a palavra de Deus da maneira física. Nós temos ela, nós temos a palavra de Deus também, mas nós também estamos evangelizando através das mídias sociais e do nosso celular. Isso tem sido bênção. Pessoas tem pessoas até de outros países que nos assistem. Isso é bênção de língua portuguesa. Em alguns países também diferentes, mas de fala portuguesa. Isso tem sido bênção. Por quê, irmãos? Porque hoje nós vemos uma mensagem muito, como que eu posso dizer, de autoajuda.
E quando chega um momento difícil da minha vida, a autoajuda não vai me ajudar em nada. Ela ajuda por um momento. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida. Amém? A gente precisa da palavra de Deus. Em Mateus 11, a partir do versículo 25, é um texto conhecido para alguns, diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho, a quem quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado por Tua palavra, porque nós sabemos que ela é inspirada pelo Senhor, e tem esse poder, ó Pai, de transformar vidas, ó Deus. Se porventura alguém entre nós, alguém que está nos assistindo, necessita de um descanso do Senhor, da salvação do Senhor, que o Senhor possa estar fazendo isso em nome de Jesus, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho no Novo Testamento, porque houve um período de silêncio ali, né, 400 anos entre Malaquias e Mateus. Então, nesse tempo, os macabeus, que era um povo lá, começaram a escrever algumas coisas. Então, historicamente falando, a gente pega, mas este livro não está no cânon das Escrituras. Ele não foi aprovado pela igreja. Então, nesse tempo aconteceu isso. Ele está colocado aí, não por ser o escrito mais antigo do Novo Testamento, ou por ser o Evangelho, né, mais antigo a ser escrito, mas para mostrar que Cristo é o Messias prometido, que viria. Porque as pessoas não acreditavam. Até hoje, alguns ainda não acreditam que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Este Evangelho nos mostra como as profecias foram cumpridas. Interessante que Mateus 24, capítulo 24, é uma referência mais profética. Não se dá nos dias de hoje. A gente precisa entender essa parte também. Então nós vemos aqui nesse texto a verdade de que o Evangelho não é algo que se pode entender por conta de uma grande mente, de um grande intelecto, por exemplo. Quantas pessoas que você conhece que são sábias e cultas, que leiam a palavra todos os dias, às vezes até mais do que cristãos, mas não entendem, porque não tem iluminação do Espírito Santo e também porque querem aprender de uma forma cultural, científica, arqueológica, alguma coisa assim, antropológica, nesse sentido. Mas no sentido espiritual, a pessoa não busca. Então nós vemos isso. Jesus menciona os sábios entendidos e deixa claro que estes, pelo menos a grande maioria, nem todos, não consegue compreender o Evangelho. Porque no seu coração, às vezes, não todos, me entenda por gentileza, há um certo orgulho, que eu sei demais, eu já sei muito. Então isso aqui foi apenas um livro. Um dia eu conversando com um amigo meu, bem estudioso também, deu aula na USP, em São Paulo, e ele estava dizendo, falou assim, quando eu falei que eu me converti, os professores ficavam brincando com ele, dizendo, agora você acredita em Papai Noel também? Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Porque você está acreditando em Jesus, você acredita em outras coisas. Então é nessa forma que eu estou querendo dizer. Por isso que Jesus, ele está falando aqui, a pessoa ela é culta, ela é compreendida em algumas coisas, e ele não sabe, ele não revelou essas pessoas por conta do orgulho também, por conta da arrogância às vezes. E ele revela a pessoa simples, ele revela aquela pessoa que nem estudo tem. Então Deus é assim, se ele quiser revelar a um estudioso, a um entendido, ele revela também, não tem problema. Mas só que nós vemos aqui que às vezes ele menciona os sábios e deixa entendido
que estes, muitas vezes, não compreendem o Evangelho. Ele lê, mas ele não entende. O Evangelho não é entendido por mentes brilhantes, mas por revelação de Deus, revelação da palavra. Às vezes pode ter duas pessoas aqui, eu estou conversando com uma, a mesma coisa, explanando o plano da salvação. Olha, Jesus morreu por você, e a única parte que eu preciso fazer é que você creia em Jesus Cristo, se arrependa dos teus pecados, creia nele. Um vai acreditar, o outro não. Isso acontece. Isso vai acontecer. Então por quê? Porque Deus revelou a um e outro não entendeu. Não foi a questão de explicar. É que muitas pessoas não querem, a gente sabe disso. No decorrer da história da igreja cristã, do cristianismo, muitos morreram sem Cristo. Eu não quero isso aqui. Então isso que foi acontecendo. Então é o Filho, que é Cristo, quem revela o Pai. E é o Espírito Santo que dá o testemunho do Filho, que é Jesus. Então a gente vai compreender algumas coisas. Primeiro, o vinde a mim é antes do ide. E a gente vê uma troca às vezes. A pessoa mal veio, já quer ir. A gente precisa ter um tempo de entendimento, de estudo da palavra. Por isso que a gente vai para um seminário. Se a pessoa vai estudar alguma disciplina, ela vai para uma faculdade. É natural, vai se preparar. Então o vinde é antes do ide. Então aqui nós percebemos que há um convite de Jesus. Há um convite de Jesus. Mateus um dia recebeu um convite de Jesus. Os homens vão a tantos lugares, principalmente se não faltam recursos. Principalmente se não faltam. Busca todas as alternativas para resolver os seus problemas. E às vezes não precisa de muito. Quantas pessoas eu já vi aqui, eu mencionei um empresário que ficou ruim, há uns 3, 4 anos atrás, aqui na cidade, dava para operar aqui na cidade, ele quis operar em São Paulo, porque lá, né, e ele faleceu no meio do caminho, no jatinho dele, morreu. Compreende? Então algumas coisas dá para ser feito, não tem problema aqui. Então os recursos que as pessoas têm, dá para ser usado, só que as pessoas, infelizmente, às vezes usam de uma forma errada. Quando Deus me dá recurso, é para ser compartilhado. É para ser compartilhado isso. Não é para ficar acumulando riquezas. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é contra acumular riquezas. Mas ela é a favor de compartilhar. Quando de repente uma pessoa que necessita, eu posso ajudar, eu estou ajudando. Então tudo isso entra dentro daquilo que nós estamos falando. Porque isso vai trazer alívio também, mas não é na questão, agora eu dei, pronto, estou tranquilo. Não, não é por conta disso. Por conta que eu sou grato a Deus, eu tenho um coração generoso, e eu preciso praticar a generosidade, e isso é fato, porque muitas vezes nós não conseguimos, e eu preciso ter também Deus como primeiro recurso, não como último. Porque eu estou dizendo, pessoas têm Deus como último recurso. Estou tentando de tudo. Eu estou indo em médico, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Vamos ver, se não der certo, eu vou para a igreja, eu busco a Deus em algum lugar, Se nada der certo, eu busco a Deus. Então deixa por último. Um recurso que deveria ser primeiro, deveria ser primário. Então o vinde, ele precisa ser antes do ide. Às vezes eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, isso não é somente para as pessoas que estão aí fora, para os cristãos também. De repente eu estou vivenciando dias terríveis na minha vida, eu preciso de um descanso. Eu preciso de um alívio de Deus para a minha vida. Eu peço a Deus. E eu tenho clamado a Deus por esse alívio no meu coração. Às vezes eu não consigo dormir. Mas qual que é o motivo? O que está acontecendo? A gente precisa fazer avaliações na nossa vida. Quem vai até Ele pode ter certeza que não vai ser lançado fora. Amém, irmãos? João 6,37 fala assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por isso que a gente precisa pregar. Eu não sei se esse fruto vai frutificar, vai permanecer, vai crescer, eu não sei. Eu preciso lançar a semente. Assim na nossa vida. Assim como eu fui salvo um dia pela graça de Deus, alguém semeou.
Às vezes não é somente uma pessoa, foram várias. Mas eu tenho pregado a palavra de Deus para trazer esse descanso, para trazer esse alívio para as almas das pessoas. A quem foi direcionado esse convite? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, estão sobrecarregados com alguma coisa, e eu vos darei descanso, eu trarei alívio para vocês. Vou trazer algo que vocês vão gostar. Então esse vinde precisa ser antes do ide. Segundo, tomem o meu suave jugo. O jugo de Cristo é leve, irmãos. Quando você entende isso, que não é um jugo pesado sobre a tua vida, você vive uma vida cristã sem imposições. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Jugo tem um significado também. É uma barra de madeira, acho que vai aparecer aí. Aí, alguém, não sei quantos já viram jugo? É uma armação de madeira pela qual ele prende, né, os dois animais, especialmente bois. São unidos pela cabeça ou pelo pescoço, para um trabalho. Ou chamado de canga também. Canga. Aí, une é um jugo pesado, isso aqui. Ele é pesado. É uma junta de bois, né? Alguém já ouviu, às vezes, em músicas. A junta de bois. A gente vê que o jugo de Jesus é suave, só que, por outro lado, tem o jugo do diabo também. Olha só o que diz Levítico 26:13. Levítico 26:13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Tirou a canga, tirou essa armação do mundo, agora estou livre com Cristo. Sabe, aquele jugo pesado que o mundo colocava, a religião colocava, que o diabo tem colocado, que aqui simboliza mundo, né, o Egito. Então, às vezes, nós vemos que o mundo tem colocado uma pressão gigantesca. E aí, está namorando? Está namorando? Namorando. E aí, vai casar quando? E aí, não tem filho ainda? Não. E aí, você vai fazer faculdade? Vai trabalhar no quê? É uma pressão o tempo todo em cima da gente. E a gente começa a pegar isso, daqui a pouco eu estou sobrecarregado. Eu fico cansado, eu preciso de alívio. Então, eu preciso tomar o jugo de Cristo. E aqui está falando, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês não pertencem mais ao mundo, não precisam ser mais escravos do diabo. Ficar fazendo aquilo que o diabo quer. Não precisa mais. Tem o jugo da religião, que esse eu acho que é um marcado também para alguns hoje. Olha só o que diz Atos 15:10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Irmãos, são incontáveis pessoas que estão feridas por conta da religião. Religião é uma coisa, Cristo é outra. Eu sei que engloba, é uma religião, acaba sendo. O cristianismo acaba sendo. Mas eu tenho vivenciado com Cristo, na leveza, na simplicidade do Evangelho. Às vezes o jugo da religião, pessoas no passado que estavam tentando colocar algo sobre mim, e eu estava ali, e eu não conseguia. Quantas vezes eu apanhei para ir à igreja, por exemplo? Quantas vezes eu fui jogar bola e era o ovo do capeta, eu apanhei. Não estou dizendo eu, tá? Estou generalizando. Quantas vezes eu fiz isso? O jogo da religião. Apanhava por algumas coisas. Eu conheço várias pessoas assim. Não conseguem mais seguir a Cristo por conta disso. Porque homens colocaram um jugo tão pesado que hoje eles não conseguem mais. Mas eu gostaria de falar para você que Deus dá graça para você. Você pode viver tranquilamente com Cristo. Sabe, livre. Às vezes eu fico observando alguns cristãos, faz alguma coisa que não é nem pecado. E a pessoa fica se automutilando, vamos dizer assim. Fica se cobrando o tempo todo, se joga um jugo, a pessoa mesmo faz isso, ela começa a jogar um jugo que não é dela. Ou, de repente, pessoas querem jogar algo que não é meu, é dela.
E eu vou pegando, e não é meu. É um jugo pesado. Então, aqueles que dentre os gentios estavam se convertendo aqui, estavam querendo impor o judaísmo. E Cristo veio para tirar, para dar leveza, para tirar isso. Por exemplo, os 10 mandamentos no Antigo Testamento. Somente Cristo foi capaz de satisfazer, somente Cristo. E as pessoas estavam querendo fazer que outras fizessem. Não matarás, não furtarás, um monte de coisa. Adorarás somente o Senhor teu Deus, o teu irmão, guardar o sábado, fazer isso, fazer aquilo. E a pessoa não conseguia cumprir. E não consegue. Por isso que foi resumido em 2 mandamentos hoje. Por conta disso, a pessoa não consegue. E alguns estavam querendo que a pessoa fizesse aquilo. É fácil eu tentar fazer jogar alguma coisa para alguma pessoa, quando eu mesmo não faço. Isso é muito fácil, isso é simples. O jugo de Jesus vai ser o quê? Uma submissão ao senhorio dele, nos submetemos ao seu senhorio. Irmãos, eu sei que muita gente não gosta disso, mas o Senhor, ele deve ser soberano, ele é, mesmo que eu não aceite isso. O Senhor é soberano sobre a minha vida, ele é soberano. Se deixar eu fazer as coisas que eu não vou saber fazer. Então Deus, se eu tenho Ele como um Deus soberano, muitas coisas na minha vida vai deslanchar por conta de que Deus me dá sabedoria, discernimento para algumas coisas. Olha só o que diz Romanos 10. A gente vai um pouco, irmãos, porque a gente está na pandemia, então a gente não fica demorando muito. Mas se você puder anotar os versículos, ou depois ver nas mídias da igreja também, anotar, né, rever o vídeo, alguma coisa. Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples o Evangelho. O que acontece é que as pessoas hoje, ela está tão na simplicidade, não, está muito simples, eu vou começar a estudar para dificultar o Evangelho. O Evangelho é simples, ele é muito simples. Agora a pergunta é, eu já sou salvo? Já. E aqueles que não são salvos, o que eu estou fazendo? Eu tenho orado pelo menos por essa pessoa? Porque a pessoa está com a carga pesada, sobrecarregada, buscando satisfazer suas coisas, nas coisas do mundo, e muitas coisas que dão prazer, momentâneo. E eu tenho falado, eu tenho orado por essa pessoa, eu tenho ajudado essa pessoa. Porque às vezes a pessoa não pede ajuda diretamente, ela dá uma deixa, ou dá uma dica. E às vezes eu fico quietinho, eu não ajudo a pessoa. E é onde eu preciso, como testemunha de Cristo, eu preciso fazer isso. Ou você se encontra sob o domínio de Jesus, ou você se encontra sob o domínio do diabo. Não tem como, não tem meio termo aqui, não tem em cima do muro. Ou estou sob o domínio de Cristo, que é meu Senhor e meu Salvador, ou é o diabo que comanda a minha vida. Simples. Não tem muita firula aqui nesse negócio. É simples, Jesus é o Senhor e Salvador meu, ou o diabo é o meu Senhor. Não tem como agradar a 2 senhores, é bíblico. Então, não existe posição neutra no mundo espiritual. Sabe, às vezes eu vejo pessoas brincando com o diabo e tomando paulada o tempo todo, só que ela não consegue ver, porque ela está cega espiritualmente. Ela está muito cega. Então ela não consegue ver Satanás agindo contra a vida dela o tempo todo, e ela não consegue ver. Ela não consegue ver o agir de Deus, ela não consegue ver que ela tem graça de Deus para vencer isso, para ter alívio, para ter descanso para a sua alma. Mas quem que faz isso? Satanás, o diabo, cega, ou ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então é simples, a mensagem é muito simples, não é nada mirabolante, não tem isso. A questão do discipulado, a gente já está preparado em relação a isso, com apostilas, mas de repente, como nós estamos numa pandemia, alguém se converte, fala, olha, eu creio em Cristo, eu creio nele, e aí, o que eu faço agora? A pessoa precisa de um discipulado, ela precisa crescer, senão ela vai ficar um bebê na fé, um bebezinho, que o tempo todo está dando trabalho, tem que ir lá trocar a fraldinha, isso não,
Alguém gostaria de ter um bebê que ficasse com fralda o tempo todo? Ninguém quer. E na vida cristã é a mesma coisa, Deus não quer isso. Deus não quer, Deus quer que a gente cresça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então esse discipulado, esse andar junto, essa companhia, eu posso conversar com o irmão, por exemplo, pelo WhatsApp, eu posso conversar com ele, olha, aquilo que você está fazendo aqui não é bem assim, porque a palavra de Deus fala isso, isso e isso. Isso a pessoa vai crescendo. Porque senão eu vou ficar o tempo todo carregando a pessoa nas costas. 10 anos, 15 anos, e a pessoa não consegue caminhar sozinha. Ela não consegue. Então aí falta maturidade. Então eu preciso de maturidade para viver a vida cristã. Por que maturidade? Porque às vezes fala alguma coisa mais pesada, eu engasgo. Aí o que eu faço? Eu saio da igreja. Eu vou para outro lugar. Porque eu estou engasgado, eu engasguei, porque a palavra de Deus foi falada. A palavra de Deus desceu e eu não digeri bem. É a mesma coisa de uma criança, um bebezinho, você vai dar um pedaço de carne para ele? Não dá. Ele precisa de leite. E na vida cristã é a mesma coisa, nós vamos com leitinho, depois vai alimento sólido. A Bíblia fala sobre isso. Então a gente precisa entender e tomar muito cuidado em relação a isso. Terceiro, aos fardos e pesos da nossa vida. Tem um programa que chama Vida Machuca, mas Deus Cura. E lá fala sobre isso, que às vezes nós carregamos uma mochila cheia de tijolos ou pesos, que seria culpas, muitas coisas da nossa vida, né, que nós temos carregado, e eu não consigo tirar sozinho, eu preciso de Deus, que tire essas coisas, para que eu ande mais leve. E às vezes não, às vezes eu estou andando com uma mochila pesada, cheia de coisas do passado, coisas que eu não consigo perdoar. E eu acho, né, às vezes esquisito, porque se Cristo me perdoou, que a própria oração do Pai Nosso é muito básica, né? A gente sabe disso, que se Ele nos perdoou, eu não posso perdoar o irmão. É sinal que eu sou muito mais santo que o irmão, quando eu quero dizer isso, com a pessoa. Não, essa aqui não merece perdão, então eu sou um santarrão. Por quê? Porque esse não merece. Aquele merece. Não, aquele não merece. Não, esse eu estou julgando. Ou estou tendo tipo um preconceito da vida de alguém, por exemplo. Quando eu não perdoo, quando eu não ajudo a pessoa. Então, são fardos que às vezes, até sobre minha vida, sobre a sua vida, nós estamos carregando coisas que não pertencem a nós. Quem já passou, por exemplo, você vai em algum lugar, de repente você acaba de chegar e a pessoa joga um monte de coisa em cima de você que não é carga sua. Já aconteceu com alguém? Você chega no trabalho, toma em cima. De repente alguém lá não está num bom dia, né? Aí começa a descarregar em cima da gente. A gente já passou por isso. Pessoas já passaram por isso. Então são fardos que nós carregamos. Pesos que nós carregamos que muitas vezes não são nossos. São coisas da pessoa. Tem uma fala do Cláudio Duarte, interessante, que ele fala, às vezes nós ajudamos uma pessoa que ela está lascada. Por que ela está lascada? Tem que ver isso antes. Essa pessoa está tão lascada, mas o que ela faz? O que ela tem feito? Então eu vou ajudar um lascado, ele vai lascar você também, às vezes. Às vezes, nem sempre. Então, às vezes, nós estamos caminhando dessa forma. Às vezes a pessoa não quer, ela só quer sugar as nossas energias, e a gente está indo nessa vibe, nesse caminho. Porque a pessoa ela está sobrecarregada, está pesada, ela não está aliviada, e ela começa a jogar em cima da gente. Então, isso é muito complicado também. Por exemplo, o fardo do pecado. Lá em 1 João 9, fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os nossos pecados e nos perdoar de toda injustiça. Ou eu acho que inverti, dependendo a tradução. Mas eu tenho confessado a Deus dia a dia. Eu tenho confessado. Interessante que não é chegar na cama lá, deitar, Pai, me perdoe as multidões dos meus pecados que eu tenho feito. Não, o pecado tem nome.
Pecado tem nome. Olha, eu fiz isso, isso e isso. Para que eu alcance misericórdia. Senão não vou alcançar. Então tem esse fardo do pecado, porque o pecado pesa. O pecado pesa muito na nossa vida. Então é comum aqueles que já experimentaram o perdão de Deus, eles falam, quando a pessoa, por exemplo, experimentou o perdão de Deus, olha, eu entreguei a minha vida a Cristo, parece que eu estou me sentindo mais leve. Não foi assim com a gente? Comigo foi assim. Nossa, parece que tirei um peso da cabeça, um peso dos lombos. Ou foi tirado um peso sobre a minha pessoa. Então, tudo isso tem a ver com a nossa vida. Mateus 24:4 fala aqui também da religião imposta. Quando eu falo religião, irmãos, não é o cristianismo, tá? É algo que tem colocado ali, não baseado na Bíblia, é baseado em que eu acho, humanamente falando. Eu acredito assim e vou jogar assim. Não é bíblico, tá? Fala assim na Mateus 23:4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então cuide com isso. Eu já falei, vou falar, vou refalar várias vezes. Aqui na igreja ninguém impõe nada para ninguém. E as pessoas servem a Cristo porque amam a Deus, porque amam a Cristo. Não é por conta de pastor, de irmão, não, porque amam a Deus. As pessoas trabalhando lá na mídia, na sonoplastia, lá atrás, os diáconos, vocês vieram porque amam a Deus. Não vou lá porque eu vou passar tempo lá na igreja, não. Eu venho porque eu vou ser edificado, eu vou entregar a minha vida, no sentido da minha vivência cotidiana, e Deus pode me dar alívio. Eu vou adorar o Senhor aqui também. As preocupações da nossa vida, existem aqueles que carregam um fardo pesado, e o Senhor deseja aliviar essa carga sobre a sua vida, não precisa carregar esse fardo pesado. O Senhor quer aliviar essa carga sobre a sua vida. Deixe que o Senhor trate isso. Deixe que o Senhor tire isso de você muitas vezes. Então nós podemos aprender mais de Cristo, porque nós somos chamados para assumir uma postura ensinável. Nós somos ensináveis, irmãos. A gente precisa ser um ser ensinável. Tem algumas professoras, quem dá alguma aula ali, vocês sentaram para aprender também, não é verdade? Tem um momento que a gente senta para aprender, para depois passar. E biblicamente, quando a gente passa errado na parte espiritual, eu vou prestar contas a Deus por conta disso. Então, às vezes a gente não tem um pingo de preocupação com algumas pessoas, dizendo, mas você está indo para um lado muito bíblico, dá uma mesclada, dá uma diluída no Evangelho, para que encha a igreja. Não funciona dessa forma. Porque eu sei que logo após passar essa paixão, vai acabar. E o amor fica? Será que vai ficar aquele amor a Deus? Eu posso servir a Deus nessa igreja? Será que eu amo também a minha igreja local também? Eu tenho amado a minha igreja local, além do corpo de Cristo, né? Meus irmãos espalhados por toda a cidade e todo o mundo, eu tenho amado. Então tudo isso faz parte do Evangelho. João 8, 31 e 32 fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqui ele está sendo bem enfático. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Automaticamente, muitos judeus não creram em Jesus. Não é só judeus, hoje é a mesma coisa, muita gente não crê em Cristo. Tem pessoas que tentam colocar a goela abaixo, que a pessoa precisa crer. Irmãos, a gente precisa orar por essa pessoa. Não adianta nada ficar falando o tempo todo. Às vezes você é esposa ou esposo, fica, mas você não vai hoje, e aquele brigueiro todo, isso só piora. A gente precisa orar pela pessoa. A oração é a melhor coisa que tem. Ninguém resiste à oração. Ninguém impede a gente de orar. Então a gente pode fazer isso. Agora, se eu permaneço firme na palavra, aí sim, eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo. Se eu permaneço, se não, não. É uma lógica.
E conhecerão a verdade, e a verdade da palavra de Deus vai me libertar dos meus vícios, das minhas más atitudes, das minhas coisas antigas que eu fazia, agora eu não devo fazer mais, porque agora eu sou um cristão, porque agora eu sirvo a Jesus. Então eu preciso ter uma disposição de aprender e não achar que eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, irmãos. Ninguém. Se tivesse um PhD aqui na igreja, ele não sabe tudo, porque a cada dia tem coisa nova, e ninguém consegue estudar tudo. Quem tem livros em casa? Você já leu todos os seus livros? Tem livro lá, tem muita coisa, não dá. Se você morrer e ir para o céu, levar seus livros para o céu, você vai ficar na eternidade lendo livro. Então não dá conta não dá tempo de tirar tudo isso, não dá tempo, é muita coisa. Então a gente precisa ter essa disposição de aprender e de não achar que eu sei tudo. Eu não sei tudo, não tem como. Tem coisa que vai aparecer nova. A Bíblia é inegociável, a Bíblia não mexe. Princípios bíblicos são inegociáveis. Quarto, para a gente finalizar, encontraremos alívio para as nossas almas. Se eu estou disposto a me colocar diante de Deus, do altar do Senhor, Pai, me ajude. Eu não sei, mas de repente gente aqui nessa noite está inquieta, preocupada com alguma coisa, com o dia de amanhã. Qual o tamanho do seu problema? Aquela velha frase, né? E qual o tamanho do seu Deus? Então dá para diferenciar. Então, quem que eu estou fazendo que cresce mais na minha vida? Será que é o problema que eu estou alimentando mais? Então, ir até Jesus, tomar o seu jugo e aprender dele, nos dará alívio, nos dará descanso, tranquilidade. Você vai viver uma vida cristã alegre, feliz, sem imposição de ninguém, te enchendo as paciências. Faça isso, faça aquilo, um jugo pesado. Não precisa. Eu não estou dizendo que agora eu vou andar largado, pecando, não. O salvo não pensa dessa forma. Uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela não pensa em ficar pecando. Isso é conversa para boi dormir. Não existe. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou salvo. Ou eu sou ou eu não sou, não tem meio termo. Eu sou meio salvo, não existe. Eu sou salvo em Cristo Jesus, não vou ficar pensando em pecar. Deixa eu ver, amanhã é segunda, acho que eu vou pecar, hein? O que eu vou fazer de pecado amanhã? Ninguém faz isso. Salvo. Às vezes, o pecado pode ser espontâneo e sem querer. E a gente precisa conversar, se caso aconteça. Você que se encontra cansado, vá até Jesus. Se você está cansado da nossa... Por exemplo, nós vivemos numa vida aqui nessa terra, que nosso corpo é o quê? A nossa natureza é caída. É uma natureza que está aguardando a ressurreição do corpo. E muitas vezes eu preciso de descanso, eu preciso descansar em Deus. Então você que precisa de perdão, vá até Jesus, vá até Ele em oração. Eu lembro que antes da minha conversão, eu estava numa fazenda de um tio meu, não era dele, tá? Infelizmente, é que ele trabalhava. Mas ele estava, eu fui lá no meio do pasto e comecei a clamar a Deus, sem conhecer, sem nada. Falei, se o Senhor existe mesmo, ouve a minha oração. Eu estou cansado. A minha vida, só Jesus na causa. Eu estava num vício do álcool tremendo. Falei, Deus, eu não quero, eu não consigo sair disso. Só o Senhor. Demorou, acho que alguns meses, eu fui para a igreja. Isso, Deus foi encaminhando as coisas. Deus foi encaminhando. Então ninguém chega por acaso. Ninguém chega a algum lugar por acaso. Não, não chega. Se você precisa de libertação na sua vida, vá até Cristo, Ele te dá libertação. Ele vai te dar sem problema nenhum. Libertação das coisas que eu tenho feito. Olha só para a gente finalizar. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Irmãos, o Evangelho é muito simples. Às vezes nós ouvimos, né? E eu até não tem como discordar da pessoa. Às vezes nós vemos alguns lugares que a pregação não é a pregação da Bíblia,
É uma pregação falada e que você não sabe de onde vem. Sabe, você precisa ficar rico e às vezes os ouvidos dão uma coceirinha, porque eu quero. Então eu vou para esses lugares, de ficar rico, de receber cura. Deixa eu falar algo para você. Quando você coloca a sua vida diante de Deus, Deus te dá libertação, Jesus te cura. Porque as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos, se você vai viajar para algum lugar, nem todos os caminhos vai dar naquele lugar. Então aqui, somente Jesus. Então Jesus, ele pode te dar libertação, pode restaurar a sua vida, ele pode fazer muitas coisas por você, se eu abrir meu coração para ele. Se. Então tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso. Olha só, aquilo que nós lemos e aquilo que nós já vivenciamos um dia. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, se você está cansado, sobrecarregado, coloque diante de Deus as tuas inquietações, que Deus, ele pode, você tem graça de Deus para isso. Deus pode fazer o impossível na tua vida. Deus pode fazer milagres, irmãos? Amém? Foi pouco amém, então é mais ou menos, Deus mais ou menos pode. Mas só quando eu acredito em milagres, eu também preciso fazer a minha parte. Há milagres que precisam da responsabilidade humana, precisa da humanização também. Então preciso fazer algo. Se eu quero um trabalho, por exemplo, eu não vou levar um currículo numa empresa, em algum lugar. Eu só fico orando dentro de casa, pai me dá um serviço, pai me dá um serviço. E aí, eu não vou levar, precisa da minha parte também, alguns milagres. Há milagres que é só Deus mesmo, não tem como. Até os médicos falam, olha, a partir daqui, somente Deus. Até os médicos. Então a gente precisa entender essa coisa. Quando nós estamos, né, ou estivermos cansados e sobrecarregados, vai até Cristo que Ele vai te aliviar. Ele vai dar descanso para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus? E quando nós falamos isso, a gente precisa acreditar que Deus faz. Não é apenas de palavras, mas em ações também. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. E aquilo que você ouviu, de repente surgiu alguma luz na tua mente, no teu coração. Ore ao Senhor. Comece a falar com Deus. Aquilo que você está vivenciando. Quem sabe aquilo que você tem para o futuro. Coloque diante de Deus. Nunca faça planos sem colocar Deus nos teus planos. Nunca faça isso. E Deus é Deus. Deus é Deus. Ore a Deus. Ele está aqui nessa noite. Você de casa também que nos assiste nessa noite, ore ao Pai. Sabe, tem coisas que não adianta, eu não consigo resolver. Eu preciso entrar no Santo dos Santos, que nós temos esse livre acesso hoje, e pedir para Deus. Pedir para Deus, Pai, sozinho eu não consigo. Me ajude. Me ajude, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, agradecidos, porque nós sabemos que a Tua palavra, Pai, não volta para Ti vazia. Nós sabemos que uma semente, ó Deus, foi plantada nessa noite. E nós cremos, ó Pai, em conversões, nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de restaurar vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Tirar vidas, ó Pai, de um mundo que Satanás tem jogado muitas coisas, ó Deus, e muitas vidas, ó Pai. E nós pedimos a Ti, ó Deus, abençoe a nossa vida, a nossa família. Abençoe, ó Deus, pessoas que estão neste momento, ó Pai, inquietas, com seus corações, ó Deus, quem sabe dilacerados, precisando do Senhor. O Senhor vem, ó Deus, trazer descanso, alívio para essa vida, ó Pai. Como as palavras de Cristo, vinde a mim e eu vos darei descanso. Vinde a mim a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu estou aqui porque eu sou humilde, suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então creia em Jesus Cristo, em nome de Jesus. E para todo sempre, para a glória de Deus Pai, nós agradecemos. Amém e amém.
Amém, irmãos? Irmãos, pode sentar um pouquinho? Eu quero convidar o Zé, a Natália, o Otávio, a Noemi e o Fer. Você desce. E eles vão estar cantando uma canção. Já queria desde já agradecer a vida deles, né, que tiraram do tempo deles para estar me ajudando. Agradecer a minha irmã, a Isabela, minha filha, por me ajudar também. Tá, daqui a pouco vocês vão entender. Só mais 5 minutinhos da atenção de vocês. Prometo que ao seu lado vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar, onde quer que a vida me levar. O meu coração vai junto, para sempre vou te amar. Preciso paciência ouvir sua voz. Que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim. Quando criou você, acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei.
Mais uma vez, obrigado, gente. Sem vocês não ia ser impossível. A gente está amanhã, a gente completa 24 anos de casado. Como eu sempre falo, nós não somos um casal perfeito, não tem casal perfeito, né? Mas nesses 24 anos de casados a gente cresceu junto, aprendeu muita coisa junto, sofremos juntos, né? Muitas vezes eu decepcionei o Ricardo, muitas vezes ele me decepcionou, mas nós escolhemos continuar, porque eu sempre falo isso. E quando nós casamos, é uma decisão amar a cada dia, porque são duas pessoas diferentes. Então, para aqueles que vão começar, logo, né, em breve, a caminhada, aqueles que começaram, não desista do seu casamento. Luta sempre vai ter, diferenças diversas, mas nós precisamos a cada dia escolher amar. E eu sou grata a Deus pela sua vida. Se fosse para escolher de novo, eu escolheria de novo você, passar por tudo aquilo que a gente passou, para chegar até aqui. Deus nos deu uma família, né, deu dois filhos para nós, a Isabela e o Vinícius. Para quem não conhece, eles estão ali na mídia. E a gente é muito grata a Deus por estar junto e poder fazer parte e ter vocês como parte da nossa família. Eu falo que é uma das conquistas que a gente teve, né, que Deus deu o privilégio de ter uma igreja para cuidar e de ter pessoas que a gente pode contar, estar junto com a gente, porque sozinha a gente não faz nada. Obrigado por tudo. Eu amo você. É casamento? Ô, gente, tá no altar, não pode ficar beijando não, hein? Por favor. Gente, obrigado, viu? Eu agradeço. Como a Fatinha falou, vocês são nossa família, né? Aqueles que estão em casa também. É uma grande família, nós amamos muito vocês, não é fácil, né? E amanhã a gente completa 24 anos de casados. Por favor, não interrompa amanhã, tá? Por gentileza. Estou brincando. Mas muito obrigado mesmo por essa homenagem, agradeço a minha esposa. Como ela falou, né? A gente precisa... Algumas decisões precisam ser feitas, né? E dá trabalho, viu? Dá trabalho, vocês são casados, vocês sabem que dá muito trabalho a constituir família, dá trabalho. Mas Deus dá graça. Amém? Vamos colocar em pé. Você tenha uma ótima semana. Não foi um negócio, deixa eu ver. Você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe durante a sua caminhada aí. Te guarde até desse vírus, tá bom? Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo